Prefeitura Municipal de Cuiabá. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Têm estudado bastante matemática? Sei que vocês gostam, né? Então, hoje a turminha do 6º ano, nós iremos continuar a ver, né? Na verdade, na aula anterior, nós vimos a adição e a diferença com números decimais. E hoje, e produto também, né? Nós vimos tudo na aula anterior. E hoje nós iremos trabalhar com a divisão de números decimais. Eu sou a professora Cecília Duarte e nós estaremos trabalhando hoje sobre números decimais. Na aula anterior eu falei para vocês que os números decimais, eles são utilizados no nosso dia a dia constantemente. Olha lá. Quando nós utilizamos medidas de comprimento, de massa, de valores monetários, entre outros valores, né? Entre outros locais. E eles têm como identificação principal a presença da vírgula, tá? São os números decimais, eles têm sempre a presença da vírgula. E aí, na divisão, quando o dividendo é menor do que o divisor, o menor número será decomposto em ordens, ou seja, eu vou pegar um valor menor e vou dividir. O resultado sempre será um número decimal, tá? Por quê? Porque eu estou dividindo em partes menores. Sendo assim, a unidade é trocada em decímetros, é o que eu falei na aula anterior. Aí vai aparecer os decímetros, centímetros, milésimos. Por quê? Porque eu estou dividindo em partes menores. Isso nós vamos ver na prática daqui a pouquinho aqui. Ó, quando em uma divisão obtemos décimos no quociente, não podemos esquecer de colocar a vírgula, que é o que eu falei. Tem a parte inteira, a parte decimal. Dividiu em partes menores, já vai aparecer a vírgula. Eu tenho que escrever essa vírgula, senão ele fica errado. O número decimal tem a principal identificação, a presença da vírgula. Então, olha essa divisão aqui. A princípio, ela parece uma divisão que dará um número inteiro. Mas, olha o que acontece. 25 dividido para 4, eu utilizaria a tabuada do 4, né? Que daria 6 vezes 4, 24. 25, tirando 24, sobraria 1. Lá nos anos anteriores, eu poderia parar por aí. Eu chamaria isso aqui de resto, né? Dividendo, divisor, quociente e resto. Aí eu já pararia. Mas aqui no 6º ano, vocês vão mais à frente. O que acontece? Vocês estão aprendendo os números decimais. Olha lá, ó, agora basta adicionar uma vírgula. Lembra que eu falei que tem que ter uma vírgula? Por quê? Porque, professora, esse 1 aqui, ele vai ser dividido para 4. Então, ele vai dividir em partes menores, não é isso? Se eu tenho uma laranja para 4 pessoas, eu não preciso repartir essa laranja? Não dá de dar uma inteira para 4 pessoas, eu tenho que repartir em pedaços menores. Então, basta adicionar uma vírgula ao quociente e isso permite adicionar também um zero. Então, no momento que você acrescenta a vírgula aqui no quociente, automaticamente desce um zero aqui. Por quê? Porque ele já mudou de unidades de medidas, tá? Aí, eu representei ele aqui também, olha lá, ó. Por que eu coloquei a vírgula? Porque eu vou dividir em partes menores. Aí, coloquei a vírgula, acrescento zero. Ficou 10. Mas 10 dá de dividir para 4, professora? Sim, se eu tiver 10 laranjas, eu posso dividir para 4 pessoas. E vai dar quantos para cada, professora? 2, porque 2 vezes 4 são 8, mas ainda vai sobrar, professora. 10 tira 8, sobra 2. Professora, eu paro a operação aí? Não. Vamos dividir mais. Eu preciso acrescentar outro zero aqui? Não, não preciso acrescentar outro zero, mas outra vírgula, somente eu acrescento o zero aqui, olha lá, ó. Você viu só?
não pode ser duas vírgulas. Duas vírgulas não, uma só. Mas zero pode? Zero pode. Então agora ficou 20. 20 dá de dividir para 4, professora? Sim. 5 vezes 4 são 20. Sobrou alguma coisa? Não sobrou nada. Ah, professor, o resultado, ele deu o número decimal, né? 6 inteiros, 25 centésimos, deu o número decimal. Viu só? Nós vamos aprender na prática. Estou mostrando para vocês, né, como é que se faz. Mas a intenção é que vocês façam a divisão. Às vezes, professora, a operação ela não tem fim. É uma dízima periódica, tá? Mas isso a gente vai ver numa próxima aula. Aí, olha esse outro aqui, ó. Essa outra operação, divisão. Eu tenho 50, quero dividir para 4. Pode? Pode sim, 50 dividir para 4. Por quê? Eu vou pegar 5 dividido para 4. 1 vezes 4, 4. Sobrou aqui, ó, 5 tira 4. Sobrou 1. E, professor, e esse zero? Isso, você vai ocupar esse zero, porque, na verdade, a gente fala assim, ó. Eu até falei na aula anterior, que você pode ir baixando esses valores não utilizados, tá? Baixou esse valor não utilizado, ficou 10. 10 dividido para 4. Apareceu a vírgula antes aqui do 2? Não, porque ainda eu posso dividir 10 para 4. Não vou dividir em partes menores, decimais. Mais 10 dividido para 4, 2 vezes 4 são 8. 10 tira 8. E agora, professora, daria de dividir 2 para 4? Dá, mas só que não fica a parte inteira. Por isso que vocês precisam acrescentar a vírgula. Viu que está de vermelhinho? Acrescentei a vírgula, automaticamente acrescenta o zero, porque se aqui diminui, aqui aumenta, né? Ou seja, eu vou dobrar vezes 10. Por isso que ficou 20. 2 vezes 10, 20. Agora, pessoal, o que eu pego? 20 dividido para 4. Também, lembra de estudar tabuada, tá? 5 vezes 4, 20. Sobrou alguma coisa? Olha a resposta. Deu um número com vírgula, ou seja, um número decimal, né? Então, aqui nós fizemos essa operação, mas vamos fazer na prática esse algoritmo para vocês entenderem melhor, tá? Então, nessa atividade aqui, a professora de matemática, ela fala assim, né? Ela apresentou algumas situações e os respectivos resultados aos alunos, mas nós vamos chegar juntos ao resultado, tudo bem? Na primeira, em uma festa, tinha 100 litros de refrigerantes e 80 convidados. Quantos litros de refrigerante cada convidado pode tomar? Se eu vou pegar entre esses convidados, fazer a divisão, eu tenho que montar a operação, né? Que no caso é uma divisão. Considerando que todos tomarão a mesma quantidade. Ou seja, quando ele fala assim, mesma quantidade, é que eu quero que não sobre nada, tá? Então, eu tenho que fazer essa operação de divisão e não sobrar nada. Vamos fazer no quadro. Mas, só vou ler a segunda. Na segunda fala assim, ó. Em uma sala de aula, há 14 crianças e a professora deseja organizá-los em equipes de 4 crianças. Então, tem 14, eu vou dividir, não está escrito ali dividir, mas eu vou entender que quando eu separo em equipes, eu faço uma divisão. Quantas crianças haverá em cada equipe? Vamos responder fazendo a divisão das duas. Vamos ali no quadro e vamos fazer essa operação. Aqui a primeira, 100 dividido para 80. Professora, eu tenho que saber a tabuada de quem? Do 8, do 80, tá? Mas se você tem muita dúvida, faz aqui do ladinho já, pega no caderno, faz lá aqui, ó, 80 vezes 1 ou 1 vezes 80, né? Aí vezes 2, 80 mais 80 vai para 160 e assim por diante, vai aumentando, tá?
Vamos chegar até um valor aqui, vezes 3, professora, dá quanto? 240, eu vou somando, né? Posso somar e assim por diante, crianças. Vocês irão fazer. Coloquei 3 pontinhos porque é infinita. Se eu precisar de mais, eu acrescento ali. Primeiro, 100 pode dividir para 80? Pode, porque 100 é maior do que 80. E na tabuada? Por 2 já passa, né, professora? Dá 160. Então, eu vou fazer por 1. 1 vezes 80 dá isso. Mas agora eu faço a diferença para ver se sobra. Eu não quero que sobre. 0 tira 0 é 0. 0 tira 8. Como eu posso emprestar, não é isso? Eu vou emprestar lá da centena. Aqui vai ficar 0. Emprestei aqui, ficou 10. 10 tirou 8. E, professora, agora o 20 pode dividir para 80? A princípio eu falo que o 20 é menor do que 80. Mas se eu dividir em partes menores, sim, né? Partes decimais, como eu falei. Lembra que eu falei lá no quadro? Acrescenta a vírgula, sempre, não esquece. Automaticamente vem o... Olha aqui a tabuada. Por 1, por 2 ou por 3? Por 2, professora, porque 80 vezes 2 são 160. Por 3 já dou 240, maior. Então, eu vou colocar aqui, ó. 2 vezes 80 são 100 e... Isso, muito bem. E agora vai sobrar, professora? Vai sim sobrar. Vamos ver? 0. 0 pode ir a 6. Lembra que a gente pode emprestar? Ou seja, vou tornar esse número aqui, ó. Eu tenho 2, tirei 1, aqui ficou 10, né? E aqui ficou uma unidade. Não, centena. Isso. Vamos ver agora, ó. 0 tira 0, 10 tira 6. São quantos? Isso, 4. E 1 tira 1, professora? Preciso representar quando dá 0 aí antes? Ah, bom, porque tem pessoas que confundem, né? Então, é bom você representar assim. 40 pode dividir para 80? Menor, né? Esse dividendo está menor do que o divisor. Lembra que eu falei? Eu acrescento vírgula de novo? Não, professora, a vírgula é só uma vez. O que eu acrescento agora? Apenas o 0, professora. 400 dividido para 80. Professora, aqui ainda tem como fazer essa operação, né? Essa tabuada. Então, vamos fazer aqui, ó, 80 vezes 4, que dá 320. Tô somando, lembra? Igualzinho a tabuada do 8, só acrescentou um 0 lá no final. E vezes 5? 400, igualzinho, professora, deu o valor, muito bem, deu o valor. Olha lá, 80 vezes 5, 400, né? Agora eu posso colocar então aqui 5. 5 vezes 80, 400. Sobrará alguma coisa? Vamos ver? Olha lá, 0 tira 0, 0 tira 0, 4 tira 4. Professora, não sobrou. Qual o número decimal que eu cheguei, que eu tive como resultado? Então, o resultado, 1 inteiro e 25 centésimos. Viu só? Já zeramos, porque ele falou que não era para sobrar nada, né? Não sobrou nada. Vamos ver da segunda operação se sobra, porque às vezes, como eu falei, pode ser uma dízima. A dízima periódica não tem fim, é uma operação infinita. Mas aqui na número 2, eu tenho que fazer qual tabuada? Para ficar mais fácil, para facilitar. Faz no cantinho do caderno, sempre, tá? Aqui eu vou fazer a tabuada do 4. Aí você pode começar 1 vezes 4, 4 vezes 1, tá? Só para você ver esse 14 dividido para 4, quantos que dará, né? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, são 8. 4 vezes 3, isso, muito bem. 4 vezes 4, 16. Posso continuar? Posso, mas vamos parar por aqui, vamos, porque já encontrei o resultado de 14. Olha lá, ó, 14 dividido para 4, deu
3, professora, porque se eu for fazer 4 vezes 4 é 16, é maior. Então, aqui eu vou colocar, ó, 3 vezes 4 são 12. Sobra, será? Vamos ver se sobra. Aqui, ó, 4, tira aí 2, sobrou 2. 1 tira 1, nada, não sobrou nada. Mas ainda posso fazer a divisão. 2 dividido para 4, vai dar partes menores, porque 2 é menor do que 4. E quando dá partes menores, o que eu falei? Acrescenta vírgula e automaticamente o 0. 20 dividido para 4, posso continuar a tabuada? Posso, só para ver se chega no 20 mesmo. 4 vezes o 5. Eu peguei 16, mas 4 vai dar 20, não é isso? Então, professora, aqui, ó, vai dar 5 aqui, não é isso? 5 vezes 4 são 20. Sobrou alguma coisa? Não sobrou, professora. Então, a resposta, 3 inteiros e 5 décimos. Viu como nós podemos fazer a operação com resultados decimais? Hoje nós aprendemos com resultados decimais. Numa próxima aula, nós aprenderemos com resultados decimais, mas isso no divisor, no dividendo também, que é um processo maior ainda, tá? Agora, eu quero que vocês estudem, pratiquem mais aí na casa de vocês, cuidem-se e até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá.